Você pratica a lei da atração, você faz o seu diário da gratidão, faz as suas afirmações, mas você percebe que não está saindo do lugar? Parece que continua tudo do mesmo jeito? Eu percebi ao longo desses anos, nessa jornada espiritual, desse despertar espiritual, dessa expansão de consciência, o quanto que eu tinha hábitos, crenças, costumes, que eles eram tão arraigados dentro de mim, dentro de quem eu era, que eu sequer percebia. E eu trouxe aqui hoje para você, para compartilhar essa reflexão que eu fiz, que eu fui fazendo, né? Porque a gente demora muitas vezes para perceber, né? E então eu trouxe essa reflexão hoje, tá? Queria compartilhar aqui com vocês. A primeira dela são 3 coisas que eu fazia, 4, assim, que a gente faz muitas, né? Muitas. E nem percebe. Eu devo hoje estar fazendo alguma coisa também. Ainda, porque é uma limpeza, né? Que você vai fazendo. Mas essas 4 coisas eu percebo que eram bem pontuais, sabe? A primeira delas que eu quero trazer é com relação a comprar roupa. Eu achava, assim, que eu era muito prática, muito econômica, né, para comprar as minhas roupas, então que eu não era consumista, né? Então eu achava que estava tudo certo, que eu comprava o suficiente, que eu comprava roupas na promoção, eu comprava, como chama? Na liquidação, né? Ah, eu vou comprar na liquidação que é mais barato. E aí eu lembro que nessa época eu tinha, se for falar de calças, né? Calça jeans. Nessa época eu tinha umas 12 a 15 calças, pelo menos. E se fosse tirar, eu lembro que eu pegava minhas calças e levava na costureira, para ela arrumar a cintura, arrumar várias coisas que eu não gostava na calça. Eu frequentava muito a costureira nessa época. Eu levava muitas calças na costureira. E eu lembro que eu tinha mais de 10 calças jeans. Mas se fosse pegar daquelas 10 quantas de fato eu gostava, eu acho que era uma ou duas. Muitas eu comprava, levava na costureira, gastava aquele dinheiro para fazer um ajuste, para fazer uma barra. Naquela época, vamos supor que eu gastasse ali uns 15 reais por calça. Mas eu comprei a calça, eu ajustei, né? E não usei. Então eu paguei 2 vezes, ainda que eu pagasse barato, porque qual era, este é o ponto. Qual era o meu critério para comprar roupa? Eu pegava as calças que estivessem na promoção. Não só as calças, né, como outras peças. Mas geralmente uma calça jeans custa mais caro, né? Então se a gente for comprar hoje, acho que numa loja de departamento, uma calça jeans deve estar ali em torno de 180 reais por aí. Faz tempo que eu não compro calça, viu? Calça jeans principalmente, deve ter uns 3 anos. Então deve estar ali entre 180 e 200 reais, talvez. Então eu pegava as calças que estavam lá na liquidação. Este era o meu critério. Então eu tinha um monte de calça que devia ter custado, vai, se fosse no valor de hoje, uns 69 reais, 79 talvez, né? Metade do valor ali, mais ou menos. Mas eu não gostava das calças. Eu não gostava. E aí eu percebi que este era um costume da minha mãe. Ela fazia dessa forma com a gente, coitada, né? Com 3 filhas para sustentar, para criar, para comprar roupa. Ela ia nas lojas no final da estação. Então, no final do verão, ela comprava roupa de verão pro ano que vem. Aí já comprava maior, né? E deixava a roupa guardada. E eu fui. Não que isso não seja válido, não seja uma estratégia, sabe? Não é isso que eu tô dizendo. E eu acho que vale sim, principalmente com criança que perde muita roupa. Só que eu fui fazendo isso sem perceber e eu estava sendo sim consumista. Eu estava sendo consumista, porque eu tinha um monte de roupa
que eu não gostava, que eu não usava, eu comprava as blusinhas baratinhas. Gente, e eu não gostava nem na metade das minhas roupas, sabe? Então, quando eu me dei conta disso, eu comecei a fazer o seguinte: eu entro na loja, eu não comprei mais porque, enfim, até por conta de mesmo de ser e comprar num dia que eu de fato esteja com disposição de provar e tudo mais, né? Então eu passei a fazer da seguinte forma, isso há alguns anos, quando caiu essa ficha sobre essa questão. Eu pego todas as calças que eu gostei. Eu não olho o preço. Eu não olho. Se eu for comprar calça, né? Eu pego todas. Eu acho mais difícil calça do que blusa, para ajuste e tudo mais. Então eu pego ali as que eu gostei, se é daquela cor que eu quero, ou às vezes não é a cor, mas a modelagem, né? Acabo pegando até de outra cor, enfim, que fica bom. Eu pego 10, 15, 20 peças de roupa, se for o caso, dá preguiça de provar, mas eu pego e eu não olho o preço. Simplesmente eu não olho o preço. Eu coloco, eu visto a roupa e vou separando. Essa ficou boa, essa ficou boa. E depois é que eu vou olhar o preço. E já aconteceu muitas vezes de a roupa que eu gostei era uma das que estava mais em conta. E aí até tem uma coisa que durante muito tempo eu falava assim, ai, mas eu tenho o dedo podre, olha só, a roupa que eu gosto, que fica boa em mim, é justamente a mais cara. Aí eu parei de falar isso também, parei de falar, sabe? Então eu pego a roupa, se eu tiver precisando de duas calças, e aí eu gostar mesmo, né, eu tiver condições de comprar aquelas duas calças e gostar mesmo das duas, aí eu pego aquelas, às vezes, não vai ser duas, vai ser uma só. Mas já aconteceu várias vezes de não ser a calça mais cara. Não é porque você pegou sem olhar a etiqueta que, né, que vai cair, que vai acontecer de ser a mais cara. Eu acho que nenhuma vez, acho que só lá no comecinho, quando eu comecei com essa técnica, né? Mas depois não é a peça mais cara. É a peça que fica boa e eu levo aquela calça e eu uso a calça. E aí essa é a roupa barata. É a roupa que é a roupa que se paga, né? Você paga por ela um valor e você vai usar. A outra a outra crença que eu tinha era bem parecida com essa e era em relação à bolsa. Eu tinha muita bolsa. Obviamente que não eram bolsas caras, né? Então, assim, eu comprava em lojas de departamento, mas se você for ver, é que faz tanto tempo que eu não compro também, mas eu comprava assim, uma bolsa, se você for comprar uma bolsa na Renner, custa mais de R$ 100. Eu acho que não é barato, né? Por uma pessoa rica e tal, que tá comprando bolsa de 5, 6, 10 mil reais, é uma coisa. Mas se não, se você não for essa pessoa, acredito que você vai concordar comigo. Então eu tinha, sei lá, 8 bolsas, 10 bolsas, que eu gostava, eu até gostava delas, a maioria sim eu gostava, mas elas iam se desfazendo, né? Porque aquele material sintético, que de fato eu não acho que seja barato, você pagar 150 outro dia não, faz uns meses. Eu estive olhando, passei numa loja de departamento e fiquei ali namorando algumas bolsas, tá? Eu queria comprar uma bolsa marrom, dessas pequenas, sabe? Mas assim, não tinha nenhuma de menos de R$ 150. Não lembro se era na Renner, na Riachuelo, uma dessas de departamentos, assim, do shopping, né? Eu acho caro, gente. Sinceramente, eu acho caro. Uma bolsinha pequenininha, sabe? Que cabe o celular e mais alguma coisa. Enfim. Então eu acho caro. E eu tinha muitas bolsas. Muitas, muitas. E não que todas as bolsas de loja de departamento vai acontecer isso. Dependendo do material, não precisa ser couro, mas dependendo do material, ele tem maior durabilidade, né? E às vezes eu dava sorte da bolsa durar um pouco mais. Mas eu cheguei a ter bolsa que eu gostava da bolsa, mas ela começava a se desfazer com a umidade. Ficava guardada, né? Tinha muitas, deixava guardadinha, arrumadinha ali numa gaveta e tal.
Mas as bolsas começavam a se desfazer. E aí eu ficava com dó de me desfazer da bolsa. Aí eu usava ela, eu virava para aquela parte que estava se desfazendo não aparecer, enfim, uma pobreza só, uma escassez total. E eu parei de fazer isso. Eu parei, desde que um pouco antes de eu vir morar em Curitiba. Não, meu filho era pequeno, eu morava em São Paulo ainda. Eu comprei uma bolsa de couro. Ele devia ter uns 2 anos, então essa. Não, ele devia ter uns 2 anos. Então essa bolsa já tem aí 9 anos. Comprei uma bolsa de couro, estava na promoção, eu entrei no site, comprei a bolsa pela internet. Algumas meninas do meu trabalho tinham dessa bolsa, eu falei, eu vou comprar essa bolsa também. Comprei ela lá, era muito próxima da que eu queria, essa custava R$ 150 a menos da bolsa que eu queria. Aí eu falei, tá bom, só porque ela não tem o zíper ali do lado de fora, eu vou comprar. E eu sou apaixonada por ela, eu tenho ela até hoje. A coitada deve ter mais de 8 anos aí de, de luta, carregando ela pra lá e pra cá. Mas ela tá inteira, sabe? E aí, desde então, eu decidi que eu não ia ter muitas, porque eu não podia ter muitas peças boas, então eu falei, eu vou ter poucas, porém boas, sabe? Se eu não puder comprar aquilo que eu quero, nem que seja um meio termo, né? Porque daí você vai no meio termo ali, né? O que eu quero eu não tenho dinheiro, o que eu tenho dinheiro eu não quero. Beleza. E aí eu fiquei tranquila e feliz com isso. Hoje eu tenho uma, duas, três, eu tenho 4 bolsas. 4 bolsas. Uma meu marido me deu. É uma bolsa de marca que eu não pedi, mas ele acabou uma bolsa grande. Já acho que já tem uns 5 anos, a Maria Luísa é pequena. A gente viajou, enfim, e ele saiu, foi numas lojas e voltou com a bolsa e me deu de presente. Uma meu marido me deu, a outra minha irmã me deu voltando de viagem, uma preta. Essa marrom que eu comprei e uma que eu ganhei agora, marrom também, que eu tava procurando para uma pequena, que eu tava procurando nas lojas e acabei não comprando, que não tinha do jeito que eu queria, e quando tinha do jeito que eu queria era muito caro. Aí eu falei, não, em outro momento eu compro. Tô feliz aqui com a minha bolsinha preta, né, que eu queria uma pequena. Então é isso. Eu tenho 4. 4. Eu vejo o pessoal, não que eu não veja outras e não ache bonita, e não pense, eu gostaria de ter uma bolsa dessa. Mas eu comecei a me conhecer e saber que aquilo ali era suficiente, que não precisava mais que aquilo. Sabe? Aquela cor, aquele modelo, ele vai ficar bem e vai combinar e tá ótimo. Então hoje eu tô super feliz com o meu acervo de 4 bolsas. Do que quando eu tinha uma dúzia de bolsas e, sabe, não era legal, não ficava bom. É como a história da calça. Acho que tinha 2 ou 3 que de fato eu gostava. A outra coisa, a terceira, né? A outra coisa é sobre carro. Sobre carro. Eu lembro que aconteceu uma situação, também já faz mais de 5 anos isso, onde uma pessoa de nossa convivência, né, uma pessoa próxima ali, né, da família, falou que eu precisava ter um carro. Você tem que ter seu carro também. E aí eu falei, olha, eu não quero, eu não preciso porque eu vou pro trabalho com o meu marido, a gente vai e volta junto, para que eu vou ter outro carro? Eu não tenho necessidade, para que eu vou ter que pagar uma garagem, porque no apartamento que a gente morava, né, só tinha uma vaga. Então eu vou ter a despesa com o carro, IPVA, seguro, né, todas aquelas coisas, manutenção, tudo mais. Ainda vou ter que ter a despesa da garagem a mais. Vou ter que, né, comprar o carro. Eu até chegava a falar assim, nem se eu ganhar um carro hoje, eu não quero, porque eu não preciso, eu vou trabalhar junto com o Fabiano, a gente vai e volta juntos,
né? A gente trabalhava em endereços diferentes, mas era praticamente o mesmo trajeto, então a gente, quase todos os dias, praticamente, a gente conseguia ir e voltar juntos. Final de semana a gente sempre estava junto, quando precisava sair sozinha, eu saía, ou ia fazer alguma coisa de Uber, ou ia de carro. Nessa época eu nem dirigia ainda. Eu tinha carta, mas eu não dirigia. Então eu tinha duas crenças aí. Eu tinha duas crenças, tá? E que eu disfarçava, eu não disfarçava para as pessoas. Eu era para mim mesma, porque eu acreditava totalmente naquilo que eu tava falando, sabe? Então eu tinha duas aí. Essa que era uma. Tudo bem, tem essa questão da praticidade, sim, é verdade. Mas o fato é que muitas vezes você coloca essa praticidade de eu não preciso, tá bom assim. E na verdade é uma escassez ali que você não, você se coloca um limite, né? E aí tinha essa questão, tinha a questão de dirigir mesmo, que eu tinha medo de dirigir, eu tinha vários bloqueios, vários medos. Graças a Deus eu superei quase todos, ainda tem um. Mas tá bom, isso é assunto para um próximo vídeo. E eu, sabe, eu não. Eu tava convicta de que eu não precisava de jeito nenhum. Pra você, como eu disse, pra você ter uma ideia, eu falava que mesmo que eu ganhasse um carro, nem se eu ganhar um carro hoje num sorteio, eu vou vender, eu não quero. Porque só vai me dar despesa. A outra coisa é sobre casa. Nessa mesma época, eu lembro que até uma vez conversando com a minha mãe, né? Eu morava lá em São Paulo ainda. Então foi antes de 2020. Daí eu falei assim que eu não queria. Eu morava em apartamento, né? Eu era super feliz morando no meu apartamento, com meu filho pequeno. Eu trabalhava a semana toda, deixava ele na escolinha, chegava em casa. Então, pela vida que a gente vivia, era muito prático. Eu deixava ele na escolinha, voltava, chegava em casa 6, 6:30, às vezes 7 horas da noite. Final de semana a gente ia para casa da avó, ia brincar ali no parquinho ali na área, no playground, né, do prédio, ia passear, ia fazer alguma coisa, trancava, passava a chave ali no apartamento e tava ótimo, né, para nossa configuração familiar e tudo mais. E eu cheguei até a falar para minha mãe que eu não queria uma casa. Ai, para que eu quero uma casa com quintal, com garagem? Eu tinha morado numa casa antes de casar. Eu fiquei meio traumatizada, gente, porque era uma casa grande. Eu morei com a minha mãe, lá em São Paulo mesmo, nessa casa. Era uma casa com 3 andares. Era muito grande, gente, era muito grande. E porque eu tinha montado um negócio, eu tinha montado um salão na época. Eu já tive salão de beleza. E dava um trabalho para limpar, então eu fiquei com trauma dessa casa, sabe? Eu dizia que eu não queria casa, que casa dava trabalho, que era muito mais prático até para o Matheus brincar. A gente ia lá no Espaço Kids e brincava, e depois com o tempo eu fui vendo que não era, porque eu tinha que descer, ficar com ele lá, sabe, no Espaço Kids, né, no parquinho, na brinquedoteca, enfim. E aí a criança não quer vir embora, às vezes passava 1 hora e meia, 2 horas, e eu tava lá na função vendo ele brincar. Tudo bem que eu me distraía, conversava com outras mães, era até bem legal, assim, sabe? Era um pessoal bem legalzinho ali. Mas era um. Eu ia me convencendo, eu ia criando todo um discurso, sabe? Para justificar a minha escassez. Não que eu precisasse morar em casa, até porque em São Paulo e era até por conta dessa realidade mesmo, de violência e tudo mais. Então eu nem cogitava, sabe? E quando a gente veio morar aqui, né, em Curitiba, a gente até pesquisou e tudo, né? Até por questão de economia, a gente pesquisou o valor, né, de uma casa, o valor de um apartamento, seria bem mais barato. Mas daí a gente viu também que não era tanta diferença. E eu comecei a mudar
essa mentalidade, né? Tanto que a gente veio morar, eu fiquei morando, ainda bem, né? Enfim, você pode voltar atrás, mas eu vim morar na época, a minha irmã cedeu uma casa que ela tinha, que ela não usava. A casa até era menor do que o apartamento que eu morava lá em São Paulo. A gente ficou morando 1 ano e meio, mais ou menos, enquanto a gente não vendia o apartamento de São Paulo. E aí, nesse período, a gente foi procurando, começamos procurando apartamento e a gente viu que não seria viável. Daí eu já tinha Maria Luísa, né? Porque quando eu mudei pra cá, ela era bebê, ela tinha 2 meses. E a gente viu que realmente não seria viável, que tinha que ser casa mesmo. E hoje eu moro numa casa que não é uma casa muito grande, não é uma casa muito grande, mas é uma casa boa pra gente, é uma casa com 3 quartos e tudo mais. Mas eu já penso em ter uma casa maior para quando tiver que receber hóspedes, quando tiver que receber o pessoal em casa para fazer uma festinha de aniversário mais intimista, mas mesmo assim a criançada quer correr para lá e para cá e precisa de espaço. Então você vai mudando, né, as suas necessidades. Tem essa questão de mudar as necessidades. Sim, isso é verdade, mas tem muitas crenças que a gente tem e que a gente não percebe o quanto que a gente vai se agarrando naquilo ali e não abre a nossa mente para receber mais. Então você pede para o universo, você faz a lei da atração, você pratica as técnicas, as afirmações, mas você é cheio de crenças de que você não merece mais do que aquilo, né? Então era isso que eu queria trazer aqui hoje para vocês. Me conta nos comentários quais são as manias, as crenças que você tem ou que você tinha, ou se você se identificou com alguma dessas que eu citei aqui. Conta aqui nos comentários, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal, tem vídeo novo toda semana. E até a próxima. Tchau!